pessoal, vamos agora às dúvidas mais frequentes sobre o HPV. Doutor, o que é o HPV? Bom, o HPV é um vírus comum que afeta tanto homens quanto mulheres. Existem mais de 100 tipos diferentes de HPV. Certos tipos de HPV causam verrugas comuns nas mãos e nos pés. A maioria dos tipos de HPV não causa nenhum tipo de sintoma e desaparece com tratamento. Mas cerca de 30 tipos de HPV são conhecidos como HPV genitais, porque eles afetam a área genital. Alguns tipos provocam mudanças nas células que revestem o colo do útero. Caso não sejam tratadas, essas células anormais podem um dia se tornar células cancerosas. Outros tipos de HPV podem causar verrugas genitais e mudanças benignas, anormais, mas não cancerosas, no colo do útero. Doutor, o que é o câncer de colo de útero? Pois é, o câncer do colo do útero é uma alteração nas células que revestem o colo do útero, a parte inferior do útero. Quase todos os casos de câncer do colo do útero se iniciam a partir de uma infecção pelo HPV ou papiloma vírus humano. Ele é o segundo tipo de câncer que mais mata mulheres no Brasil, ficando atrás somente do câncer de mama. Doutor, o que são as verrugas genitais? Pois é, as verrugas genitais são saliências de cor branca ou avermelhada, frequentemente causadas por certos tipos de HPV, papilomavírus humano. As verrugas genitais aparecem com mais frequência nos genitais externos ou próximas à região do ânus nos homens e nas mulheres. Embora com menos frequência, elas podem aparecer também dentro da vagina ou no colo do útero. As verrugas genitais às vezes causam sintomas como ardor, coceira ou dor. Os tipos de HPV que causam verrugas genitais são diferentes, daqueles tipos que causam o câncer de colo de útero. Doutor, as verrugas genitais são comuns? As verrugas genitais são muito comuns. Dados de pesquisas estimam que aproximadamente 10% dos homens e das mulheres vão ter verrugas genitais ao longo das suas vidas. As verrugas genitais podem aparecer no período de semanas ou até de meses após o contato sexual com uma pessoa infectada. Doutor, como é feito o tratamento das verrugas genitais? Bom, as verrugas genitais podem desaparecer por si próprias sem nenhum tipo de tratamento, mas ao serem descobertas, não há como a gente saber se elas vão desaparecer ou crescer. Dependendo do tamanho e da localização das verrugas genitais, existem várias opções de tratamento. O médico pode escolher a aplicação de um creme ou de uma solução especial nas verrugas, ou ainda, algumas delas podem ser removidas com congelamento, cauterização ou tratamento a laser. Se as verrugas genitais não responderem a esses tratamentos, o médico pode utilizar a cirurgia para removê-las. Existe ainda a possibilidade das verrugas genitais reaparecerem após o tratamento, porque o HPV, que as causa, ainda pode estar presente. Doutor, quem pode pegar o HPV? Qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de atividade sexual envolvendo contato genital íntimo está sujeito a adquirir o HPV genital. É possível o contágio sem que haja uma relação sexual completa. Como muitas pessoas portadoras do HPV não apresentam nenhum sinal ou sintoma, elas podem transmitir o vírus mesmo sem saber. O vírus do HPV é muito contagioso? É sim, o HPV é altamente contagioso. Assim, é possível adquiri-lo em uma única exposição. Estima-se que muitas pessoas adquirem o HPV nos primeiros 2 a 3 anos de vida sexual ativa. 2/3 das pessoas que tiveram contato sexual com um parceiro infectado vão desenvolver uma infecção pelo HPV no período de até 3 meses, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Doutor, todas as pessoas que têm o HPV em algum momento vão desenvolver o câncer de colo de útero ou as verrugas genitais? Não. Para a maioria das pessoas que têm o HPV, as defesas do corpo são suficientes para eliminar o vírus. Entretanto, para algumas pessoas, certos tipos de HPV podem desenvolver verrugas genitais ou alterações benignas, anormais, porém não cancerosas, no colo do útero. Entretanto, nas mulheres que não conseguem eliminar certos tipos de vírus, mudanças anormais podem ocorrer no revestimento do colo do útero. Essas células anormais, se não forem detectadas nem tratadas, podem levar, com o passar do tempo, ao pré-câncer, ou mesmo ao câncer.
Doutor, se o HPV não apresenta sintomas, como posso saber que tenho HPV? Pois é, devido ao fato de que o HPV geralmente não apresenta nenhum sinal ou sintoma, você provavelmente não tem como saber que é portadora. A maioria das mulheres fica sabendo que tem o HPV por intermédio de um resultado anormal do exame de Papa Nicolau. O exame de Papa Nicolau é parte de um exame ginecológico e ajuda na detecção de células anormais no revestimento do colo do útero. Os médicos executam o Papa Nicolau para tentar detectar e tratar essas células cervicais anormais, né, antes que elas tenham, né, ou possam ter, né, um pré-câncer ou um câncer. Muitas células anormais relacionadas com HPV e com pré-cânceres podem ser tratadas com sucesso se forem detectadas precocemente. Realmente, o câncer do colo de útero é um dos tipos de câncer mais fáceis de serem prevenidos. Por isso, é tão importante seguir as recomendações do seu médico a respeito do exame de Papa Nicolau. E você sabe, visita o ginecologista pelo menos uma vez por ano em toda mulher que tem vida sexual ativa. Doutor Jairo, quais são os riscos da infecção por HPV em mulheres grávidas? A ocorrência de HPV durante a gravidez não implica obrigatoriamente numa má formação do feto, nem impede o parto vaginal, né, o parto normal. A via do parto, normal ou cesariana, vai ser determinada pelo médico após a análise individual de cada caso. Ele é que vai decidir qual a melhor forma, né, de se fazer o parto. Doutor, há algum fator que aumente o risco da mulher desenvolver o câncer do colo do útero? Os estudos, as pesquisas apontam que há sim fatores que aumentam o potencial do desenvolvimento do câncer de colo do útero em mulheres infectadas pelo HPV. Número elevado de gestações, uso de contraceptivos orais, né, a pílula anticoncepcional, tabagismo, pacientes tratadas com drogas imunossupressoras, como, né, pessoas que foram transplantadas, infecção pelo vírus HIV, causador da AIDS, e outras doenças sexualmente transmissíveis, como herpes e clamídia, aí podem aumentar o risco do desenvolvimento do câncer de colo de útero. E os homens, doutor, eles também podem desenvolver alguma doença relacionada ao HPV? Sim, também nos homens as manifestações clínicas mais comuns são as verrugas genitais, causadas pelos subtipos 6 e 11 do vírus HPV. Mas alguns tipos de HPV de alto risco, como o 16 e o 18, também causam câncer nos homens, como o câncer de pênis e o câncer de ânus. Doutor, quais são os sintomas? Pois é, em geral não há sintomas da infecção pelo HPV. Quando esse sintoma aparece, normalmente ele se traduz por verrugas na região genital. Mas muita gente tem infecção pelo HPV e não tem ideia do que está acontecendo. Por isso, é fundamental, é importantíssimo, né, a consulta com o ginecologista pelo menos uma vez por ano. Doutor, como eu posso evitar o HPV? Bom, evitar ter vários parceiros sexuais, usar sempre camisinha, embora a gente saiba, né, que ela não garante 100% de proteção, já que não cobre toda a superfície de contato, né? Portanto, a arma mais eficiente contra o HPV que a gente tem hoje é a vacinação. É isso aí.